Gente, deixa eu dar aqui também uma explicação. Nós estamos entrando agora com uma série, senti de Deus ministrar esse tempo. A gente precisa elevar nossos olhos mais para as coisas dos céus. E essa é a intenção. É um assunto que é um pouco complexo, pouco às vezes é falado, explicado, ensinado sobre Apocalipse. Então nós estamos entrando com uma série. Eu domingo aqui vou estar ministrando para vocês os grandes temas do livro de Apocalipse, né? O tema debruçado, tirei quase aí 3 dias de um retiro espiritual dentro de casa, né? Recluso lá, buscando, orando, estudando, exatamente para trazer uma parte dessa porção nessa noite, e vou continuar me empenhando, exatamente porque é um livro complexo, mas a gente vai se afirmar naquilo que nós temos convicções de fé, né? Não vamos entrar aqui em coisas, especulações, não é essa a proposta, mas sim, a gente não pode explicar com certeza aquilo que não temos com clareza, né? Então a gente vai basear somente nos pontos importantes, que é sabido e reconhecidos, que é predominante em muitas igrejas cristãs, como também a volta de Cristo, o arrebatamento, o governo do anticristo, a grande tribulação. A gente vai falar desses tópicos para que você possa ter um entendimento espiritual. Vale a pena, é um livro onde traz muita curiosidade, mas também grandes ensinamentos, porque são profecias que estão para se cumprir. Queridos, deixa eu falar algo para você. Na célula, nós não vamos estudar sobre Apocalipse, senão vai dar ruim, né, irmão? Você vai compartilhar lá sobre Apocalipse, mas não vai dar um nó na cabeça lá dos irmãos, né? Então, sabendo disso, a gente está providenciando aí um tema. Eu já pedi até a irmã Eli, separamos, vamos falar sobre a graça nessa semana. Pastor, mas não teve nenhuma mensagem, como é que eu vou ter uma base, um fundamento? Eu vou ver, ou eu, ou o Mateus, que ele é o professor também sobre esse assunto, dar uma pincelada, 5 minutos de um vídeo, e vou ali postar o cronograma da célula sobre esse tema, para você ter um entendimento, pessoas que estão começando a liderar a célula, para facilitar, né, para você ter um respaldo, uma base, para você desenvolver o seu cronograma de célula, tá bom? Então fica tranquilo, não fique desesperado, você não vai precisar estudar o livro todo de Apocalipse para você estar ministrando, amém? Eu vou tentar ser breve, que não é fácil, porque também hoje é Santa Ceia, né, gente? Mas graças a Deus por tudo. Vamos nessa, então? Querido, nós vamos aqui abrir já um texto, mas falar sobre o livro de Apocalipse. Nós entendemos que o livro de Apocalipse é um livro escatológico. E o que significa isso? A escatologia nada mais é do que uma disciplina da teologia que ensina a respeito de acontecimentos futuros, daquilo que vai acontecer no fim, no final dos tempos, né? Aquilo que está por vir. Então a escatologia, ela trata exatamente abordando esse ensinamento. E o livro de Apocalipse é um livro escatológico, né? A palavra Apocalipse significa revelação. Revelar aquilo que está o quê? Em oculto, tirar o véu. Então, nesse nível, né, de entendimento espiritual, eu quero aqui aprender alguns temas importantes hoje. Nós vamos estar falando sobre a volta de Cristo. Existem várias escolas de interpretação ao longo da história, tentando entender esse livro que é tão complexo e, segundo os teólogos, é o livro mais difícil de interpretação. Então, querido, nós vamos ficar com uma escola que é muito predominante em nosso meio cristão, é uma escola mais confiável. Eu estava estudando sobre algumas linhas de raciocínios de escolas teológicas. Tem escolas que são absurdas, né? É fácil até derrubar uma teoria que eles acreditam, né? Então nós vamos ficar com uma escola chamada futurista, que grande parte da igreja é predominante, acreditam nessa escola de interpretação. Então é sobre esse aspecto que nós vamos ficar, tratando sobre a volta o quê? De Cristo, amém? Então vamos lá, querido. Quero falar aqui sobre a volta de Cristo, mas eu quero fazer mais uma oração. Quero que você incline sua cabeça, feche teus olhos, abra seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora, nesse momento, meditar na Tua palavra, Deus, e pedir a ajuda do Teu Espírito, para que possa trazer as revelações, o entendimento de uma forma simples, objetiva, mas eu te peço, Deus, que todos possam alcançar aquilo que vai ser ministrado nessa noite. Sabendo, Senhor, que o livro de Apocalipse é um livro tão complexo, Senhor, mas o Senhor traz a revelação e entendimento espiritual. Que possamos ter o entendimento de uma forma correta, para agir a nossa fé de uma forma também correta.
abre nosso entendimento, Senhor. Traga as revelações, Senhor, e te pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, aquele que nos ensina acerca de todas as coisas. E por isso nós te adoramos e louvamos, Pai, no nome de Jesus, e todos quanto creem digam amém, amém e amém. Bom, queridos, o tema da volta de Cristo é o tema mais emocionante, o mais esperado pela Igreja de Cristo. Na verdade, esse tema é o assunto mais importante da nossa fé cristã. Para vocês terem uma ideia, existe aproximadamente 2.000 profecias nas Escrituras Sagradas, em toda ela, seja no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, que fala sobre a volta de Cristo. Ou seja, 2.000 profecias que falam do retorno, da vinda, da volta do nosso Senhor. Então existem muitas perguntas curiosas que todos nós, talvez em algum momento, pensamos. Quando será essa volta? Será que tem uma data no calendário que fala sobre o retorno de Cristo? Como a igreja ela se comportará nesse momento da volta do Senhor? O que acontecerá com os céus e terra em todo o mundo, após essa manifestação sobrenatural que irá acontecer num dia? Então são assuntos como esse que nos traz curiosidade, e a gente vai tentar aqui, dentro da palavra de Deus, trazer o esclarecimento, para que a gente possa ter uma fé de uma forma correta sobre esse assunto. Mas uma pergunta que talvez todos nós venhamos a pensar, é essa pergunta que eu deixei aqui para você. Devemos crer nas profecias da volta do Senhor? E a resposta é simples, sim. E talvez você pode perguntar, mas por que eu devo crer que isso vai acontecer num dia? Queridos, Jesus Cristo, no Antigo Testamento, teve mais de 300 profecias que falaram do nascimento, da vida de Cristo, como também da sua morte, como também do seu ministério. As 300 profecias que foram profetizadas sobre o Senhor, da sua vinda, todas foram cumpridas. E eu acho assim uma coisa incrível, Semana aqui passada, Nelson trouxe um gráfico mostrando a conexão do Antigo com o Novo Testamento. Eu anotei aqui para você, para ser mais preciso, existem 63.779 conexões do Antigo com o Novo Testamento, aonde se fala da mesma pessoa que é de Jesus. As conexões, tanto no Novo como no Antigo Testamento se conectam. E uma coisa interessante que foi falado por várias pessoas, a Bíblia, tem 40 autores, onde o Espírito Santo, na verdade, é inspiração. 40 autores escreveram sobre o mesmo assunto, num período de 1.500 anos, em lugares diferentes, em países, seja do continente da Ásia, da África, da Europa, ou seja, pessoas que moravam e viviam em tempos distintos, diferentes, em épocas diferentes, falaram da mesma coisa. Meu querido, no período de 1.500 anos, na língua hebraica, outros em aramaico e outros em grego, falando a mesma coisa. Se você traz isso na matemática, humanamente, isso dá menos do que zero. É impossível você profetizar. Imagine você, vamos conjecturar, forjar que você é Jesus. Você tinha que cumprir todas essas 300 profecias em determinado tempo, Quais são algumas profecias citadas por Jesus? A mais comuns que a gente pode trazer nesse momento. Jesus, ele foi descendente de Abraão, da genealogia de Abraão. O próprio genealogia também do rei Davi. A profecia dita que Jesus nasceria na cidade de Belém, de uma virgem. Zacarias fala que seria montado, naquela entrada triunfal de Jerusalém, sobre um burrinho. Tudo isso foi descrito, seja o nascimento, seja a vida, a morte, o ministério de Cristo. As 300 profecias, ou até um pouco mais, se cumpriram de verdade na vida de Cristo. A própria história universal comprova antes-Cristo e depois de Cristo. A arqueologia tem descoberto várias coisas, confirmando exatamente a exatidão da palavra de Deus. Então, por que
duvidar, querido, que Jesus voltará, se existe para mais de 2000 profecias ditas que Jesus irá retornar um dia. E você olha os profetas dizendo, você olha os apóstolos, não somente pregavam a salvação, mas também pregavam sobre a volta de Cristo. Até os anjos declararam a volta do Senhor. E para ficar mais incrível, para que você possa realmente ter convicção que isso é uma verdade, o próprio Senhor Jesus, Ele profetizou a sua volta. Quando nós olhamos aqui para João, capítulo 14, no versículo 1 ao 3, na Arque, por favor. Evangelho de João 14, 1 ao 3, na Arque. Não se turbe o vosso coração, Jesus ele disse, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo não teria dito, por preparar-vos lugar, e se vos for, eu vos preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Ele diz, amém, querido? Então, como foi falado, existem mais de 63.779 conexões do Antigo e Novo Testamento que falam a respeito das mesmas coisas. Com pessoas diferentes, épocas diferentes, então a palavra de Deus ela é poderosa. Agora, bota aí as duas faces da volta de Cristo. Vou lá, slide. Agora, como é que Cristo, o que a Bíblia fala sobre essa volta? De que maneira ele vai voltar? Então eu vou ter esse tema aí para você começar a entender, né? Etapas aqui, para melhorar nosso raciocínio, nosso entendimento. As duas fases da volta de Cristo. Então, querido, a palavra de Deus nos mostra que Cristo ele voltará em duas aparições. Em duas fases distintas e separadas. Fala comigo. Duas fases distintas e separadas. Ele vai aparecer um momento, na primeira aparição, mas depois vai ter um outro momento que ele surgirá novamente. Então a palavra do Senhor fala que ele voltará na sua primeira aparição, e nós vamos ver isso aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 ao 17. 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, continua na Arque. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficamos vivos, seremos arrebatados. Fala comigo, arrebatados. Juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor, diga comigo, nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então a palavra de Deus fala que essa primeira aparição, essa primeira fase da sua volta, ele surgirá não de uma forma visível ao mundo. Ele vai se encontrar, uma trombeta tocará e só os santos ouvirá. Só você e o Espírito Santo vai escutar essa trombeta tocar. Aqueles que foram lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, aqueles que têm uma aliança. A palavra fala aqui que, primeiramente, os mortos que morreram em Cristo, pessoas que um dia professaram a fé, mártires que morreram pela causa do Evangelho. A Bíblia fala que esses primeiros, esses mortos, ressuscitarão e aqueles que tiverem vivo em sua volta serão arrebatados para os céus. Aí você fala assim, uau, você tem coisa de Hollywood. Foge da nossa concepção humana, é algo sobrenatural. A palavra fala que ele vai primeiro ressuscitar aqueles que estão mortos em Cristo, aqueles que viveram fielmente, perseveraram na sua fé até o seu último dia de vida e morreram, esses ressuscitarão primeiro, e aqueles que estão vivos juntos serão, para comigo, arrebatados. A palavra arrebatados, no original grego, significa puxado para cima com força. E eu vos fiz uma palavra
que eu anotei aqui para mesmo ansiosamente, o noivo vai arrancar sua noiva da terra, num piscar de olhos, de uma forma ansiosa para estar com ele naquele grande dia. Então, a primeira aparição, a primeira fase, Jesus, pode dizer, ele vem como noivo, buscar a sua noiva, a sua igreja, cumprindo a promessa que lhe disse. E naquele momento, ao ser arrebatados, nós participaremos também das glórias de Cristo nos céus. Então, a primeira aparição, guarda o seu coração, não é de uma forma visível ao mundo. Jesus encontrará nos ares, nos céus, a sua igreja. E Cristo não será visível nessa primeira aparição. Então, a palavra nos fala que Jesus vai estar com o noivo, com a sua noiva, nas bodas do Cordeiro. Nós passaremos também pelo tribunal de Cristo, exatamente para avaliar as obras, não a revelação, mas para avaliar as obras que nós fizemos no nome do Senhor. E aí recebemos o nosso quê? Mistério, né? As recompensas. Bem? Vamos lembrar. num piscar de olhos. Quando nós olhamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, na Arque, 1 Coríntios, capítulo 15, 52, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o que? Recebemos um corpo glorioso. Agora fala com o teu irmão, no momento de abrir e fechar. Por isso que é no piscar de olhos. O arrebatamento vai acontecer algo assim, meu irmão, frações de segundo. Piscou, sumiu todo mundo. Os santos, aqueles que são chamados noivas de Cristo, a sua igreja, amém? E nós estaremos com o Senhor e passaremos o que diz Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque as vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Amém? Deus nos arrebatará e nós nos encontraremos para participar das bodas do Cordeiro com o nosso noivo, com o nosso Senhor. Então, querido, essa é a primeira fase, a primeira aparição. Ele virá secretamente, invisível aos olhos do mundo. E qual será a segunda aparição, a segunda volta de Cristo? A palavra nos dá direção, que vai passar um processo aqui na terra, após a igreja ser arrebatada, o período chamado da grande tribulação. Pastor, o que será a grande tribulação? Eu vou explicar isso em outro culto. A grande tribulação nada mais é do que vai se tornar um caos à terra. Ou seja, pelo governo do anticristo, ele vai ter domínio, um governo onde vai ter toda a autoridade, domínio, sendo influenciado exatamente por demônios, o próprio anticristo. Então a terra vai passar por um sofrimento, um caos total, sem precedentes. Angústia, dor, sofrimento, perseguições. Muitos teólogos acreditam que o Espírito Santo será retirado nesse momento. Se hoje nós estamos vivendo com a presença do Espírito Santo sobre a terra, que fará agora sem a presença total de Deus? Então ali se tornará um caos, a grande tribulação. E nesse período, segundo Daniel, vai ter 7 anos esse processo. Enquanto a igreja está ali desfrutando das bodas do Cordeiro, né? A terra sofrerá grande tribulação, aqueles que não creram, aqueles que ficaram para trás, aqueles que não perseveraram na sua fé. Então a terra se tornará um caos total. Então após essas 7 anos de tribulação, Jesus ele volta agora com quem? Com os anjos, com a comitiva desses anjos celestiais, com também a sua amada, a sua noiva, uma igreja gloriosa e triunfante para o juízo e para reinar também sobre a terra. Então a palavra de Deus ele vai falar aqui, para você abrir o entendimento espiritual aí, ó. Mateus 24, 29 ao 30, lá, aqui falando já, Cristo virá agora como juiz e como rei. Na primeira ele como noivo, mas na segunda ele
virá como juiz e também como rei, com os santos, com sua igreja, ele voltará com poder e glória. Nesse momento agora vai ser algo visível. Todo mundo vai agora ver, participar dessa volta, que é a volta de Cristo na sua segunda aparição. E a palavra comprova isso em Mateus 24, no versículo 29 ao 30. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande o quê? Glória. Então aqui a palavra fala que todos vão ver o Filho do Homem nesse segundo momento, na segunda aparição de Cristo. Ou seja, o firmamento será abalado. Você vê aqui que o sol vai se escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Vai ser algo tremendo, vai ser algo assim glorioso. Então, querido, Apocalipse também fala, no capítulo 1, no versículo 7, próprio João, ele declara, na ilha de Pátimo, recebendo essa revelação, ele diz, Apocalipse 1, versículo 7 na arque: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, fala, todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Quando nós olhamos para o livro de Zacarias, da mesma forma Zacarias fala no capítulo 14, no versículo 4, uma outra profecia no Antigo Testamento: naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Agora o monte das oliveiras, e curiosidade aqui, quero abrir um parêntese, Jesus na sua despedida, ele se despede aos seus discípulos no mesmo monte, chamado Monte das Oliveiras, aonde ele faz as considerações finais. Ele fala: ide, façam discípulo a todas as nações. Então naquele momento, no mesmo monte, onde Jesus despediu dos discípulos, onde houve a sua ascensão dos céus, é o mesmo monte que ele retornará, aonde colocará os seus pés. E ele diz aqui, em Zacarias: naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido, ou seja, um terremoto, tipo um terremoto acontecerá, pelo meio, para o ocidente e para o oriente. Haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o norte, e outra metade dele para o sul. Então esse Monte das Oliveiras será fendido, e será dividido, uma parte para o norte, como também uma parte para o sul. Então, da mesma forma como falamos, até os anjos proclamaram a volta do Senhor, porque no Monte das Oliveiras, quando os discípulos estavam com o Senhor, e Jesus se despede deles subindo aos céus, olha o que é falado aqui em Atos capítulo 1, no versículo 9 ao 11. Na despedida de Jesus, quando esteve aqui em nosso meio, deixando as suas últimas considerações aos seus discípulos, e naquele momento os discípulos olham Jesus subindo aos céus em sua ascensão. Atos 1, 9 e 11 na arque. Quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fitos nos céus, os discípulos, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, anjos vestidos de branco, as quais lhe disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Fala, ele retornará. Quando olhamos para Judas, capítulo 1, versículo 14, o próprio Judas, não Iscariote, mas ele fala que o próprio Enoque, ele profetizou sobre Jesus. Judas 1,14, desde profetizou também Enoque. Enoque é aquele homem que andou com o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. A igreja voltando com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Você não vê Enoque ali curando enfermo, expulsando demônio. Enoque, um grande homem de Deus, que Deus teve apreço, se agradou da sua vida, que até mesmo não via a morte.
Mas a vida de Enoque não foi em vão passar pela terra, porque ele anunciou também e profetizou que Cristo voltaria com a sua noiva, com os santos um dia. Quando nós olhamos aqui para Zacarias capítulo 14, no versículo 5: fugireis pelo vale dos meus montes, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Quantos receber essa palavra, diga glória a Deus. Então aqui você vê que houve duas fases da volta de Cristo. Haverá na verdade duas fases, duas aparições. A primeira, ele vai vir como noivo, se encontrando com a sua igreja nos altos céus, nos ares. A igreja será arrebatada. Mas nessa segunda aparição, segunda fase, Jesus ele não volta mais como noivo, mas sim como juiz e como rei, junto com seus anjos, com as suas comitivas, como também a igreja gloriosa, vencedora. Quando nós olhamos agora aqui, agora a pergunta é, quero deixar para vocês: quando Jesus voltará? Queridos, as escrituras não revelam nem um dia nem a hora da volta de Cristo. Jesus disse que até mesmo nem os anjos do céu sabem o momento exato da sua volta, mas o importante é que ele voltará. Quando nós olhamos em Mateus 24, no versículo 36 ao 39 na Arque, Evangelho de Mateus 24, 36 ao 39. Porém, daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Nesse momento aqui, Jesus estava sendo questionado exatamente pelos discípulos, aonde estavam indagando qual o dia da sua volta, qual o dia da sua vinda. E Jesus fala: olha, aquele dia, nem a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do homem, mas unicamente o meu Pai. E como foi no dia de Noé, ele dá uma dica: assim será também a vinda do Filho do homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus ele fala: o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai sabe o dia preparado para a volta do noivo. Porém, será como o dia o quê? De Noé. Então Jesus ele trata a sua volta semelhantemente àquilo que aconteceu na história bíblica no livro de Gênesis, aonde Noé, 100 anos ali, ele se comprometeu, recebendo uma direção de Deus, na fabricação de uma grande arca, pois haveria um grande dilúvio como o juízo do Senhor sobre a terra. Noé não somente fabricava a arca, mas também ele pregava o arrependimento às pessoas, anunciava o que? O dilúvio, só que muitas pessoas não acreditavam. Tanto é que foi salvo somente naquela época Noé, a sua esposa, os seus filhos com as suas noras. Então, querido, quando nós olhamos para essa figura de Noé, a Bíblia fala: muitos estavam comendo, estavam bebendo, casando, ou seja, estavam preocupados com as suas vidas, Estamos aí, cada um correndo atrás do seu propósito, da sua vida, em seu ativismo profissional, fazendo as suas escolhas, casando, comendo, se entretendo com muitas coisas. Da mesma forma, Jesus ele voltará de surpresa. Isso vai acontecer no momento da história. Muitos não acreditavam na mensagem de Noé. Acreditavam que Noé estava cometendo um devaneio, ou seja, é um cara que está vivendo uma imaginação, uma alucinação. Isso é um sonho que está fora da realidade. Isso nunca vai acontecer. Um dilúvio sobre a terra, isso é impossível. Mas aconteceu. Aquilo que Deus foi profetizado, foi cumprido, e o dilúvio houve, e até hoje você vê arqueólogos, até mesmo comprovando, através de fósseis de animais, onde tem montanhas que têm encontrado até fósseis de peixe, montanhas altíssimas. Ali prova que realmente houve um tempo que as águas cobriram a terra. Então, querido, a gente não sabe o dia à volta, porém, fala para o teu irmão, porém, Jesus nos deixou alguns sinais que precedem a sua volta. Então a gente não sabe o dia, mas Jesus ele começa a falar em Mateus 24, alguns sinais que iriam acontecer ao longo da história, E esses sinais confirmariam a volta de Cristo. Quando nós olhamos para Mateus 24, do 1 ao 14, eu não vou ler para a gente otimizar o nosso tempo,
Mas Jesus, ele compara esses sinais com algo muito legal. Eu quero citar somente esse versículo, e eu vou citando alguns, para a gente não perder tempo. Mateus 24, versículo 8 na Arque. Jesus, ele falou, mas todas essas coisas são os princípios das... Jesus, ele comparou a sua volta como uma mulher preste a dar à luz. O que é o princípio das dores? É a mesma coisa que uma mulher grávida, quando ela está naquele processo das contrações, que ali está indicando que breve ela vai gerar o quê? O seu filho, ela vai dar à luz. Quantas mulheres às vezes vão para o médico fala assim, não, as contrações estão vindo, mas ela precisa se intensificar mais, não é isso? Quantas vezes minha esposa, chegava lá, não, na hora não, volta para casa, quando acelerar mais um pouquinho, vai chegar a hora, é o momento. Então Jesus, ele compara exatamente a sua volta como uma mulher em preparação, antes ali de um parto, exatamente essas contrações. Então, na medida que essas contrações vão intensificando, isso significa que está mais próximo dessa criança nascer, essa mãe dar a sua luz, Então, o que acontece, querido? Pega isso aqui da mesma forma. Os sinais que nós vamos citar aqui, aconteceu das histórias, ao longo da história, muitas coisas aconteceram. Mas o que está acontecendo em nossos dias atuais, exatamente, esses sinais estão sendo mais o quê? Intensificados. Estão se acelerando cada vez mais as coisas em nosso meio, nosso mundo. Então a palavra fala, se esses sinais estão intensificando, isso significa que cada vez estamos mais próximos da volta do Senhor. Eu separei aqui os 7 sinais citados por Jesus em Mateus capítulo 24. Pastor, são somente esses sinais citados na Bíblia da volta de Cristo? Claro que não. São muito mais. Não temos tempo para citar todos os sinais, Se existe para mais de 2.000 profecias que falam da volta de Cristo, não teremos tempo suficiente. Vamos nos atentar somente nesses sinais que Jesus, ele disse, que precederão a sua volta. Primeiro sinal, em Mateus 24, versículo 5, na Arque. Primeiro sinal vai falar de falsos cristos. Mateus 24, versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Você já viu isso em algum lugar? Eu peguei um estudo, exatamente da Portal Gospel Prime, e fez uma lista dos mais famosos falsos mestres. Em toda a história surgiram pessoas se autotitulando como Cristo. Eu sou a reencarnação de Cristo. Então eu peguei aqui os mais famosos, talvez você vai lembrar de alguns. Eu quero lembrar aqui, pelo menos aqui, de 4 nomes. Primeiro, José Luiz de Jesus Miranda. É um porto-riquenho, tinha uma igreja aqui também em Sampaio, Na verdade, tinha para mais de 700 centros de culto em 25 países. Esse cara, que dizia que era o próprio Cristo encarnado, tinha para mais de 700 centros de culto em 25 países. Olha como é que as pessoas se enganam facilmente. O que ele disse? Ele falou que recebeu Cristo ressuscitado, se apossou do seu corpo no ano de 1973. Que ele recebeu uma visitação de 2 espíritos que lhe avisaram disso. Olha, você vai ser apossado do Cristo ressuscitado. E ele fala que ele recebeu agora o Espírito de Cristo ressuscitado e anunciou que por uma grande transformação aconteceria na sua vida em 2012. O que aconteceria na vida dele, que é assim que esse Espírito disse para ele? Falou que ele se tornaria uma pessoa imortal. Só que ele morre em 2013. E detalhe, de câncer, acredito que foi câncer no fígado, porque a sua igreja era uma igreja completamente, irmão, depravada. Você vê aqueles carros andando com 666 nos carros, tem pessoas que até mesmo tatuavam no seu corpo. Ele falava que o 666, aquilo ali não é um símbolo maligno, não significa nada do mal, mas sim a plenitude do homem. O homem viver a plenitude da graça. Eu vi uma reportagem certa vez, ele chegando no aeroporto,
né? Se eu não me engano, foi aqui no Rio de Janeiro, foi no Rio, não lembro qual aeroporto, as passistas de fio dental sambando, ele chegando, celebrar a chegada dele no aeroporto. Era tipo uma limousine preta, o relógio, o Rolex todo arrumadão, né? Com óculos escuros, mastigando chiclete, Jesus chegando no aeroporto, e as sambistas, sambando, Jesus, Jesus. Meu irmão, mais de 710 centros de locais de culto, em 25 países. Ele morava no Texas, porque ele não é conhecido por ninguém. Ele falou que não queria também trazer muita fama, poderia sair de casa tranquilo. E ele falou que se tornaria imortal em 2012. Só que ele morre em 2012, ele morre em 2013. Exatamente com câncer no fígado, porque bebia a beça. Podia tudo. O ministério de louvor lá tinha vários homossexuais que prestavam culto adorando a Deus. E uma entrevistadora, eu vi isso, né, entrevistando ali uma jornalista. Vem cá, mas você pratica essa prática que vocês cultuam, vocês vivem o evangelho? Não, Deus está preocupado somente com o meu espírito. A carne, ela tem que ser mortificada. E que maneira a gente mortifica? No pecado, satisfazendo a vontade dela. É assim, irmão. Então esse aí que dizia que era Jesus, partiu. E tem o famoso Henrique Cristo, né, irmão? É o Pai. O Henrique Cristo, meu irmão, que ele é um comediante. Um dia ele foi no Pânico, meu irmão. Para quê, meu irmão? Um astrólogo brasileiro que afirma que desde 1969 ser o segundo Jesus reencarnado. Ele falou: eu sou o Jesus. Ninguém tira da cabeça dele. Tem as mulheres, esqueci o nome dela, né? Que é Henrietes. Tem a Xuxa tinha as Paquita. O Henrique tinha as Henrietes. Ele vive em Brasília, considerado por ele e seus discípulos como a Nova Jerusalém. Ele fala que Brasília aqui é a Nova Jerusalém, mencionado no Apocalipse. Existe outro, reverendo Moon, 1920, faleceu em 2012, fundador da Igreja da Unificação. Ele ensinava a ser o Messias. Ele ensinava e dizia que ele era a própria segunda vinda de Cristo, cumprindo a missão inacabada pelo Jesus. Membros dessa igreja consideram até hoje Moon e a sua esposa os verdadeiros pais da humanidade. Consideram ele como Adão e a Eva restaurados à sua plenitude. É uma salada. Ele é Jesus até hoje, irmão. Tem pessoas que acreditam e seguem, já não faz mais presente o cidadão. E tem também o chamado Jim Jones. Isso aqui é um outro louco. 1931, 1978 ele morreu. Fundador do Templo dos Povos, passou-se a dizer reencarnação de Jesus. Não era só de Jesus não, Jesus, Buda e o Divino Pai. Esse aí, irmão, esse é top. Esse, meu irmão, Jesus é pouco, é Buda, é Jesus e também o Divino Pai. Ele falou que era a reencarnação, alegando, meu irmão, várias pessoas seguiam essas pessoas. Aí ele alegou que estava acontecendo uma perseguição nos Estados Unidos da América. O que ele fez? Ele chamou todos os seus devotos, os membros da sua igreja. Ele reúne em Juniston, comunidade agrícola sustentável criado por ele. Ele viu tipo uma fazenda. E ele ali na Guiana, nesse lugar onde tinha essa comunidade, que era dele, da sua igreja, ele reúne todos os membros, onde organizou um suicídio coletivo. Em 19 de novembro de 78, mais de 90 pessoas morreram. Se mataram seguindo esse cara, achando que está fazendo o melhor para a sua vida. Querido, existe dezenas de pessoas que falam que é Jesus. Esse aqui somente excluí 4 para otimizar nosso tempo. Qual é o segundo sinal que Jesus ele falou em Mateus 24? Em Mateus 24, no versículo 7, um outro sinal. Vamos ler aqui dos 6 ao 7. Guerras e rumores de guerras. Guerras, vamos ficar por aqui, e rumores de guerras. Então, o próprio Senhor fala, né? Guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mista que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra o quê? Nação. Então, querido, ao longo da história, várias guerras já aconteceram no mundo, não é isso?
A gente teve aí no século XX 2 guerras, que foi a Primeira Guerra Mundial, em 1914, e a segunda foi em 1939. A Primeira Guerra matou, entre civil e militares, 20 milhões de pessoas. A Segunda Guerra levou 60 milhões de mortos, entre civis e militares, fora pessoas que foram mutiladas, que ficaram feridas, né? Até mesmo teve deficiência de corpo, fisicamente, devido à sua guerra. Então você vê não somente guerra mundial, mas você vê guerra fria, guerra civil, em várias partes do mundo, a guerra do tráfico, terrorismo, tensões entre Israel e Palestina, em todo o tempo. Hoje, guerra em Israel, Rússia, Ucrânia, você vê em todo o tempo isso acontecendo. E Jesus falou que isso também seria um dos sinais da sua volta. A intensidade, intensificar cada vez mais. Não somente uma guerra militar, quantas guerras civis a gente vive aí, de tráfico, em lugares como também na África. Então você vê mais um sinal, e junto com as guerras, em Mateus capítulo 24, 7, Jesus ele fala de 3 situações, que eu quero aqui também falar com vocês. Mateus 24, 7, porquanto se levantará nação contra nação, e agora vem, o reino contra reino, e agora haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Querido, eu peguei aqui uma informação mais atual que eu tenho aqui sobre fome. Segundo a Organização Nacional, né, da ONU, né, Organização das Nações Unidas, mais de 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. A gente nem imagina isso, né? Mais de 700 milhões de pessoas passam fome em todo o mundo. Só no Brasil são 21 milhões de pessoas que sofrem pela falta de alimento. Eu peguei aqui uma estatística que diz 7 mil a 19 mil pessoas ao dia no mundo morrem de fome. 7 mil a 19 mil pessoas no mundo por dia morrem de fome. E detalhe, a cada 4 segundos uma pessoa está morrendo de fome. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Uma pessoa agora está morrendo de fome. 1, 2, 3, 4. Outra pessoa está morrendo de fome. Por dia, de 7 a 19 mil pessoas estão morrendo por falta de alimento, de fome no mundo. Então, querido, isso tudo claro, isso tem a ver com os problemas que estão acontecendo no mundo, na sociedade, seja de ordem econômica, política, estrutural, como também climático. Você vê agora no Rio Grande do Sul, né, a grande produtora de arroz, uma grande safra, e foi colhida antes, grande parte da enchente, foi conseguido colher esses frutos, mas se perde muita coisa. Então, pelas calamidades que tem acontecendo, e enchente não está acontecendo somente no Rio Grande do Sul não, irmão. Se você entrar no Google aí, você pesquisar, Afeganistão morreu várias pessoas. Enchente, tempestade acontecendo. No Havaí também aconteceu pouco tempo, em 2003, a cidade foi devastada pelo fogo, um terremoto, o vento passou, meu irmão, a queimada foi tão rápida, que a pessoa só ficou com a carteira e com a roupa do corpo, não deu tempo. Vulcões estão tendo erupções, a falta de água que está acontecendo no planeta, já 2 bilhões de pessoas são atingidas pela falta de água, não tem água potável, 2 bilhões de pessoas sofrem isso. Daqui a 25 anos vai ser 4 milhões, segundo estudiosos, que não terão água potável. Países como a França, como a Austrália, existem lugares lá que uma garrafa de vinho é mais cara do que uma garrafa de água mineral. Então as coisas estão acontecendo, então a fome, a miséria, isso tudo está acontecendo, e às vezes a gente passa desapercebida desses sinais que precedem a volta do Senhor. Quando nós olhamos aqui também, como ele fala, junto com a fome, também tem as pestes. Outro sinal que é o surgimento de doenças novas e desconhecidas. Quantas coisas estão acontecendo aí no mundo aí? Sempre aparece, agora surge uma doença nova. Eu separei aqui as estatísticas das doenças que mais mataram ao longo do tempo. Citei algumas delas aqui para você, ó. Varíola, segundo a OMS, aproximadamente 56 milhões de mortes pela varíola.
A AIDS, 36 milhões de pessoas morreram por causa do HIV. E 31 milhões de pessoas estão infectadas. E grande parte habitam na África. Quando você olha aqui exatamente para essa gripe espanhola, aproximadamente 50 milhões de pessoas morreram através da gripe espanhola. A peste negra, ou a peste bubônica, que era transmitida pela pulga, amém? Morreu mais aproximadamente quase 200 milhões de pessoas no mundo. E você vê hoje aí, ó, ebola na África, febre hemorrágica, dengue, chikungunya, gripe aviária, suína, malária, Covid-19, e cada vez mais surgem novas doenças que nunca antes foram vistas. E outro ponto que Jesus falou, terremotos. Terremotos irão acontecer em vários lugares. E para aqueles que não sabem, já aconteceu vários abalos sísmicos em nosso Brasil, tanto na região sul como também norte. No próprio Rio Grande do Sul, devido a essa enchente, teve também abalo sísmico lá também, devido à quantidade de água, a infiltração no solo. Então, queridos, alguns terremotos aconteceram, e eu separei aqui os mais fortes que aconteceram no mundo. No Chile, em 1960, 9,5 da magnitude da escala Richter, né? 1.600 mortos, 2 milhões perderam as suas casas. Na Rússia, em 1952, 9,0 de magnitude, também seguindo tsunamis, maremotos, porque é o deslocamento do próprio solo. No Japão, em 2011, a escala 9,1 na sua magnitude, 15 mil pessoas mortas, onde ondas chegavam a 38 metros de altura. Sabe o que é isso, irmão? E no Japão, irmão, terremoto é comum, acontece milhares por ano, só que não grande nessa escala. Tanto é que tantas construções lá na construção civil, existe equipamentos como amortecedor exatamente para aliviar com os tremores de terra, para não acontecer acidente. Mas milhares de terremotos acontecem, claro, em magnitude menor, no Japão. Isso é muito comum. E isso também provoca os tsunamis, né? Na Indonésia, 2004, 9,1, mais recente aí que a gente viu, né? Aconteceu 170 mil pessoas mortas pelo terremoto, e não somente pelo terremoto, mas também pelo tsunami que invadiu as cidades. Então, querido, todos esses terremotos trouxe um prejuízo de milhões e bilhões de dólares para a reconstrução das suas cidades. Casas destruídas, famílias desesperadas, né? Desabrigadas, como a gente está vendo aí, muitas coisas acontecer, e isso acontece em várias partes do mundo, em todo o tempo. Então, querido, e outro aqui, o quarto ponto, quarto sinal, na verdade, que eu botei para vocês. Muitos serão atormentados e mortos e odiados por causa do nome do Senhor. Eu estava levantando uma pesquisa pela LMP, Lista Mundial da Perseguição. Né? Existe uma pesquisa feita por eles em 2020, que fala que os 11 países, né, onde as perseguições ao cristão é considerada extrema. Alguns países como Coreia do Norte, Afeganistão, Líbia, Paquistão, Somália, Sudão, Irã, Índia, Síria, em vários lugares de perseguição, mas nesses lugares é muito mais extremos. Países muçulmanos, países onde há o comunismo, onde você não tem a liberdade religiosa. Eu estava aqui hoje recebendo nosso irmão Afonso, ele falando, 2 filhas missionárias. Ele orou a Deus para a filha dele não ir para a Índia, porque lá são o quê? Estrupadas por mais de 15 homens. São mortas a paulada quando você prega o evangelho. Coisa que aqui a gente nem entende isso nem é fora da nossa realidade. Mas existem lugares no mundo que a pessoa não pode ter um manual da Bíblia. Na China não entra, só entra se for um contrabando de Bíblia. É proibido. Pessoas que às vezes têm 2 páginas, guarda aquele livro, ou guarda as suas páginas, com uma intensidade no seu coração, de amor, de afeto pela palavra, onde no nosso Brasil nós temos a facilidade na CPAD da vida, vários tipos de Bíblia, do obreiro, da mulher, do homem, e mesmo assim a gente não lê. Nesse lugar a pessoa quer ter o entendimento, quer a palavra, e às vezes não tem o acesso. Então, queridos, essa lista fala, né, que os ataques contra os cristãos acontecem de diversa maneira.
Instituições como prédio, CA de igreja, seminário, hospital, até mesmo escola cristã, são destruídos, incendiados, saqueados. Os cristãos são torturados e muitas dessas torturas são filmadas e postadas nas redes sociais por extremistas. Eles filmam a tortura, ainda posta. Pessoas são degoladas, são queimadas. Cristãos são violentados sexualmente. Famílias são presas e mortas por não negar a sua fé em Cristo. Mais de 360 milhões de pessoas cristãs estão sendo perseguidas nesse momento. Isso foi colocado pelos dados da Portas Abertas, né? Que é uma instituição maravilhosa, que apoia os missionários aí. Mais de 360 milhões estão debaixo dessa perseguição extrema. Eu peguei um número aqui para você interessante, para você ver como é que está aumentando a perseguição das igrejas nesses países muçulmanos. Em 2021, tivemos 4.761 cristãos mortos por razões relacionadas à sua fé. No ano de 2022, a última estatística que eu tenho, morreram mais cristãos por causa da sua fé, 5.898. Igrejas e outros prédios cristãos atacados. Em 2021, tivemos 4.488 instituições atacadas, queimadas, destruídas pelos extremistas. Em 2022 aumentou, são 5.110 instituições. Cristãos detidos sem julgamento, presos e condenados injustamente. Não tem nem julgamento, são presos. Por quê? Não tem motivo, é preso, porque professa a fé. Quantos foram presos por causa da sua fé e condenados? 4.277 em 2021. Em 2022, 6.175. Cristãos sequestrados, meu irmão, ninguém sabe o paradeiro, sumiram. Em 2021, 1.710. Em 2022, 3.829. Então você vê que os princípios, seja os fenômenos na natureza, eles estão se intensificando cada vez mais. Os próprios geólogos estão preocupados exatamente pelas alterações climáticas, o aquecimento global que está acontecendo em nosso planeta. Eles estão falando que essas inundações vai ser muito comum a partir desses anos para frente. E a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia. Então, querido, outro sinal que Jesus ele disse, em Mateus 24, do 10 ao 11, surgimento de escândalos e falsos profetas. Mateus 24, 10, 11, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão, uns aos outros, e uns aos outros se o quê? Aborrecerão. Então Jesus ele já profetizou, isso não é novidade. Quantos escândalos estão envolvendo líderes religiosos, seja no catolicismo como também no cristianismo, na própria igreja protestante. Pedofilia, estelionatário, corruptos, pessoas com motivações erradas, mal intencionalizadas, desvios de caráter e também da sua moral. Isso é comum. Mensagens distorcidas, oferecendo uma graça barata, pregando aquilo que somente o povo quer ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Está assim, ó. Igreja que está buscando a sua popularidade, mas não é evangelho de transformação. Então a palavra está se cumprindo, a gente vê isso em todo o tempo. Pessoas que não falam mais de santidade, nem de temor, nem de pecado, e nem de arrependimento, e tão pouco do céu. Outro sinal, o sexto sinal, estamos fechando. O crescimento da iniquidade, a incredulidade e esfriamento do amor. Em Mateus 24, 12, no versículo 12 e 13, Mateus 24 diz: por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Olha para os noticiários. O amor está se esfriando, sim ou não? O pecado está se multiplicando, sim ou não? O que mais vende hoje o quê? É notícia ruim. É maldade, é morte. Dentro da própria casa, semana agora, irmão, fiquei... Cada dia que passo, vejo as notícias, eu falo, não, isso aqui não tem algo pior. Aí chega uma notícia pior do que aquela que você viu. Meu irmão, nem animal faz aquilo que o ser humano está fazendo. O animal ele mata para sobreviver.
Tem ser humano que está matando por prazer. Um adolescente adotivo matou o pai, a mãe, a irmã, porque tiraram o celular dele. O outro também, que era adotivo, matou o pai e a mãe, porque não permitiu faltar aula. Queimou a casa. O cara mata o pai, a irmã vem desesperada, dá um tiro na cara da irmã, vai para a academia, volta, as pessoas mortas dentro de casa, a mãe não sei onde está presente, depois volta, vai na padaria, compra um pão, volta, a mãe vem, ele mata a mãe, e depois se entrega. E acontece, mas a gente acha que às vezes não acontece. Vigiai, né, irmão? Então, quando a gente olha, você vê o amor se esfriando nos casamentos. Em 2023, peguei um estudo aqui da Veja, publicou que cada 3 casamentos, um está terminando em divórcio. Adultério, traição. As pessoas não estão se respeitando mais. A afetividade está acabando, como a palavra fala, o amor está se esfriando. E a iniquidade está se multiplicando e aumentando a cada dia. No portal da G1 publicou em 2017 que houve mais mortes por homicídio do que por conflito armado. Pegou isso, irmão? Teve mais morte por homicídio do que um conflito de arma, troca com bandido. E muitos desse acontecimento acontecem dentro da própria casa, dentro do próprio lar, pai matando filho, filho matando pai. Acontecendo os feminicídios, o número de mulheres sendo mortas pelo seu parceiro, a violência doméstica, pessoas cometendo crueldade com assuntos mais banais e os mais fúteis possíveis. E detalhe, querido, eu quero puxar agora para a gente, o amor está se esfriando dentro da própria igreja. Você vê quantos estão longe de Cristo, da igreja hoje, começaram queimando por Jesus e hoje já estão no mundo. Quantos estão na apostasia? O que significa apostasia, pastor? O afastamento da fé. Tem muitos que estão deixando a palavra de Deus, voltando para as filosofias vãs, voltando até mesmo para servir demônios. Hoje, segundo o IBGE, fala que nós somos aproximadamente 50 a 60 milhões de crentes no nosso Brasil. Cristãos. Mas, por infelicidade, também tem uma outra estatística. Para cada uma pessoa que é um cristão, já tem um desviado. Se nós somos 50, 60 milhões hoje de cristãos, nós também hoje somos 50, 60 milhões de pessoas desviadas da fé. Para cada um cristão já tem um desviado. Por quê? Pessoas se afastando de Deus, desviando da fé. Muitos estão voltando para o mundo. Muitos não estão perseverando na sua caminhada. E Jesus, ele falou que isso acontecer nos últimos dias. Fala para o teu irmão, vigia, irmão. E agora, esse sinal de Mateus 24, o último que eu quero compartilhar, fala para o seu irmão, isso tem a ver conosco. Fala assim, esse aqui é responsabilidade nossa. Qual é o sinal? Mateus capítulo 24, 14 na Arque. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Então, querido, essa profecia, eu e você, a gente pode cooperar com ela para que ela possa se cumprir. Essa profecia é uma responsabilidade minha e sua. E por isso que temos a missão de ir, de fazer o quê? Discípulo. Por isso temos a missão de promover pequenos grupos, para alcançar mais almas para o Senhor Jesus. Resgatar aqueles que andam perdidos, talvez aqueles que viveram apostasia, aqueles que talvez não tiveram encontro com o Senhor. Essa é um chamamento universal do Senhor para a sua igreja. Ide, faça um discípulo a todas as nações. Essa é a profecia que podemos cooperar como igreja para a volta de Cristo, diferente das demais. Essa é uma responsabilidade nossa. Quando recebe, diga glória a Deus. Então, querido, outros sinais, com certeza você vai ver, se você estudar a palavra de Deus, a palavra fala, seja Daniel, em outras passagens bíblicas, que a ciência vai se multiplicar, você vê a tecnologia, como é que ela cresce de uma forma avassaladora. A cada dia a tecnologia rompe, meu irmão, de uma forma muito exponencial, não é isso? Então, querido,
seja a corrupção social e moral dos homens, isso vai acontecer, seja o conhecimento, cada vez mais nós vamos ter o conhecimento. Então tudo isso vai acontecer, como também a elevação dos níveis das águas, dos rios, dos oceanos, mas ficaremos somente com essa. E quero aproveitar esse momento para deixar aqui para você agora, que eu vi essa mensagem. Deveres dos crentes, bota aí, deveres dos crentes para com a vinda de Cristo. Quantos estão compromissados com essa volta do Senhor? Amém? Pastor, e o que eu faço até Cristo voltar? Se Deus não te chamar antes, você precisa se posicionar. Primeiro, devemos estar atentos aos sinais da volta de Cristo. Se você estudar um pouco sobre Israel, fala que lá é o relógio escatológico, o relógio de Deus. Muitos sinais que também precedem a volta de Cristo, fique atento ao que acontece em Israel, que lá é o próprio relógio de Deus. Então fique atento aos sinais. A intenção aqui não é te causar medo em você, mas sim temor. Às vezes a gente está habituado só a pensar na terra, mas Jesus voltará, quer você queira ou não, ou você acredita ou não, Jesus voltará. Então, querido, estar atento aos sinais da volta de Cristo. Devemos crer e orar e amar intensamente pela volta de Cristo. Você ora por isso? Maranata, 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 diga, vem Senhor, venha. Devemos vigiar, esperar a volta de Cristo. Por quê? Porque em Marcos capítulo 13, no versículo 35, na arque, Marcos capítulo 13, no versículo 35 na arque diz: vigiai, pois porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, querido, devemos também buscar a santificação até a sua volta. Por quê? Em Hebreus capítulo 12, no versículo 12 ao 14, na arque, Hebreus 12, versículo 12 ao 14. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas, para que os vossos pés, para que o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meu irmão, se você quer ver Jesus, tenha uma vida de santidade. Se aparte do pecado, se aparte do mal, se aparte daquilo que te afaste de Deus, de toda iniquidade. Nós temos a graça salvadora, como também temos a graça capacitadora, que nos faz triunfar sobre o pecado. Então, outra coisa, fala para o teu irmão, devemos congregar. Em Hebreus capítulo 10, 24 e 25, na arque, Hebreus 10, 24 e 25 diz: consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas, o quê? Obras. Não deixando a nossa congregação, pode preferir igreja, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, de tanto mais quando vedes que se vai aproximando o que? Aquele dia. Fala, teu irmão, congrega, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. O que você vê de crente achando que não precisa de igreja, não, eu sou a igreja, você está enganado, irmão. Você não é igreja sozinho, você é igreja no coletivo, porque nós somos membros de um corpo, onde Cristo é o cabeça. Jesus, quando você lê, a pastora vai trazer o livro de Apocalipse, Jesus, ele fala a sua igreja. Pega as cartas da igreja de Gaza, ele fala o anjo da igreja. O povo se reúne como família na igreja. Nós louvamos e cultuamos a Deus na igreja, em família. E existe algo que Deus derrama nessa comunhão. Deus, ele anda no meio dos castiçais. Deus está andando aqui no nosso meio. Deus, ele anda no meio dos louvores, que a igreja louva. Deus, ele se movimenta em nosso meio. É muito bom assistir uma live, mas é melhor estar presente, cultuando ao Senhor. É algo diferente, irmão. Então, querido, o próprio dono da igreja fala que eu e você tem que congregar. E a pergunta é, você sabe mais do que o dono?
Tem pessoas que querem servir a Deus da sua maneira. Aí não vem no culto, só vem às vezes quando dá, quando pode, não tem compromisso, porque não leva Deus a sério. A Bíblia fala: congregai, porque está chegando os últimos dias. Um carvão fora da brasa se apaga facilmente, mas quando você bota um carvão dentro da brasa, ainda que ele está virgem, ele acende. É no meio do braseiro. Aleluia! Porque ele buscará a sua igreja, a sua noiva. Aleluia! Então, querido, aquele que se isola, Provérbio 18:1 fala, insurge contra a própria sabedoria. É o orgulhoso, quer cultuar a Deus da sua maneira, e vive uma vida de mal a pior. Então, querido, e último, fecho em Mateus 24, no 46, na arque. Devemos proclamar o Evangelho e trabalhar sem cessar, até que Cristo venha. Como bom mordomo de Cristo, temos que viver, que o Senhor disse, bem-aventurado, feliz, aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Amém, queridos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.